Olá, alunos seguidores de quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de história. Já é a aula 24 de história. Olha só quanta aula, hein, gente? E nessa aula de história, que está disponível lá no site Educa Tabuão ou Tabuão Estude em Casa com a Planeta, a gente vai conversar sobre nomadismo e sedentarismo. Nomadismo, a gente já conversou, né, sobre os povos nômades, que são aqueles povos que viviam mudando de espaço para moradia de acordo com as necessidades deles, né? Então, necessidades de clima, necessidades de alimentação, eles ficavam sempre trocando de lugar, os povos nômades. A gente vai falar agora sobre nomadismo e sedentarismo. Que diferença existe entre esses dois nomes, tá bom? Então, olha só o título. Nomadismo, sedentarismo. Quando foi possível ao ser humano se fixar em apenas um local? Então vamos lá. O texto é super curtinho, né? A apostila trouxe esse texto de um site, ó, Conteúdo Educar. Então você também pode pesquisar para ampliar suas ideias, tá bom? Os primeiros humanos a se agruparem para viver eram nômades. Então eram grupos de pessoas que a gente chamava de povos nômades porque eles mudavam de lugar. Passaram a se abrigar em cavernas ou a construir casas usando a palha. Passaram a usar o couro e pele dos animais para se aquecerem nos períodos de tempo frio. O tempo passou e os seres humanos se tornaram capazes de manusear o fogo e a polir instrumentos feitos com pedra. Nesse período, houve um grande resfriamento da terra e os seres humanos precisaram mudar seus hábitos, uma vez que os grandes animais que caçavam e serviam como seu sustento e alimentos estavam desaparecendo. Além disso, passaram a viver próximos a lagos e rios para garantir água para si e para a criação. Assim, os primeiros alimentos cultivados surgiram. Cultivava-se uma variedade interessante de grãos como ervilhas, trigo, cevada, lentilhas, ervilhas e produtos como linho. Ok? Então vamos lá. Após a leitura do texto, realize as atividades. Os nômades eram os povos que viviam mudando-se de uma região para outra, conforme a necessidade. No que eles se diferem dos sedentários? Bom, a apostila trouxe para vocês uma sugestão de um vídeo que é importante você acessar, porque lá no vídeo ele vai diferenciar muito bem, vai ficar bem claro para você a diferença entre o povo nômade, que muda de lugar, e o sedentário, que não muda mais de lugar, ok? Então acesse esse vídeo, na descrição do nosso eu vou deixar esse link para você, tá bom? Bom, então vamos lá. Você deveria, depois de assistir o vídeo, você deveria escrever aqui a diferença. Então, olha só. Os povos nômades necessitavam mudar de lugar conforme suas necessidades. A partir das descobertas a respeito do plantio e colheita de alimentos, os povos passaram a ser sedentários, isto é, deixaram de trocar de lugar de moradia à procura de alimentos. Dos alimentos citados como cultivados pelos povos sedentários, ó, a apostila escreveu errado essa palavrinha aqui, tá bom? Dos alimentos citados como os cultivados pelos povos sedentários, quais você e sua família fazem uso de quais formas? Bom, os grãos continuam sendo utilizados pelos povos atuais, né, gente? Ervilhas, lentilhas. Além disso, o trigo e a cevada continuam fazendo parte da nossa alimentação. No nosso dia a dia, os grãos estão presentes, né? Em vários pratos que a gente utiliza da nossa culinária, a gente tem o uso de grãos. Encontre no caça-palavras 5 palavras que remetam aos sedentários. Nômades, porque é a diferença entre o contrário, né, dos sedentários. Nós temos os rios, couro, grãos e pedra. Aí ele fala assim, agora forme frases utilizando-as. Lembre-se de relacionar ao conteúdo. Eu tentei montar um parágrafo que eu pudesse utilizar todas as palavras, tá? Os povos nômades passaram a ser sedentários quando aprenderam a utilizar os recursos da natureza. Rios para pesca, o couro dos animais e até mesmo a pedra em suas construções.
Então, eu usei todas as palavras numa frase só. Facinho, né? Mas a sua frase não precisa ser igual à minha. Essa aqui é apenas uma sugestão. Você pode fazer 5 frases, uma para cada palavra, tá? Para saber mais sobre os povos sedentários, tá aí o vídeo que eu falei para vocês no início, né? Tem esse homem das cavernas caminhando aí. Ele vai falar exatamente sobre nomadismo e sedentarismo, tá bom? Pessoal, a aula de geografia foi bem fácil. A aula de história foi bem fácil, bem curtinha, mas não esquece de assistir o vídeo complementar, tá legal?